Olá, esse aqui é o vídeo explicativo das funcionalidades que possui a planilha de despesas pessoais automatizada. Ao baixar o arquivo no site, você receberá exatamente este arquivo aqui, uma pasta .zip, ou seja, uma pasta compactada que possui dentro dela o arquivo Excel da planilha. Ao entrar nela, você vai retirar o arquivo de lá. Você pode colocar em qualquer pasta da sua escolha, na área de trabalho, em qualquer outra pasta. Eu estou retirando e estou colocando dentro de uma pasta qualquer. Nós vamos abrir o arquivo Excel e ao abrir, você vai ter uma surpresa. A planilha está sem nada escrito, mas calma. Nós precisamos habilitar as funções da planilha para que ela possa ser executada, já que ela possui uma geração automática. Nós fazemos isso clicando neste botão de habilitar conteúdo. Ao clicar, vai aparecer esse formulário aqui. Ele dá a possibilidade de você cadastrar até 5 cartões com seus respectivos vencimentos. Detalhe, não é a validade do cartão que aparece impresso nele, e sim o vencimento, a data da fatura em que você paga o cartão. Isso vai ser importante e vai ser cadastrado dentro da planilha. Eu vou fazer aqui um exemplo fictício. Eu vou colocar aqui, ó, Banco do Brasil, vencimento dia 15, e um cartão do Itaú, vencimento dia 1. E vou clicar em prosseguir. Clicando em prosseguir, ele carrega essa barra dizendo que está sendo executada toda a geração da planilha e aparece esse aviso se for gerado com sucesso. Aqui embaixo você já percebe que existem algumas planilhas criadas. A primeira é essa aqui de despesas fixas. Ela já possui os vencimentos que você cadastrou do seu cartão e a distribuição nos meses. Itaú, vencimento dia 1 e Banco do Brasil, dia 15. O porquê disso? Nós vamos explicar ao explicar as próximas planilhas. Se você for reparar, aqui embaixo está escrito Banco do Brasil e Itaú. Ou seja, para cada cartão que você cadastra, existe uma planilha própria para ele. Então você tem uma planilha de despesas fixas, uma planilha do Banco do Brasil, uma planilha do Itaú. A próxima planilha é a planilha de receitas, onde você vai cadastrar aqui todo o seu lucro, todo o seu saldo positivo. E temos também duas outras planilhas que são as planilhas de relatório, de dashboard, onde são apresentados os gráficos e você vai poder fazer a sua análise visual. Então, repare só, se eu fechar o arquivo, eu vou salvar e vou fechar. O que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte: se eu copiar esse arquivo e colar, repare que ele veio aqui com outro nome, eu vou mudar para 2021, representando que seria o arquivo que eu vou trabalhar, que eu vou cadastrar os meus dados referente a 2021. Se eu clicar em habilitar conteúdo, porque afinal é um outro arquivo, repare que eu vou poder ter todas as funcionalidades que eu tinha na outra. Isso eu posso acessar através dessa guia chamada Orçamento. Se eu clicar aqui em gerar novo arquivo, eu posso cadastrar de novo novos cartões ou o mesmo cartão com seus respectivos vencimentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter a planilha por uso vitalício e para a cada ano que passa você ter a possibilidade de gerar um novo arquivo. Ou seja, vamos supor que eu coloquei aqui Banco do Brasil, vencimento dia 15, Itaú, vencimento dia 1, e vamos supor que eu obtive um cartão do Santander, que ele vai ser do vencimento dia 5. Se eu clicar aqui em prosseguir, a planilha para o novo ano vai ser gerada de acordo com as informações que você cadastrou do novo ano. O que é de interessante? Uma nova planilha foi criada de acordo com o que você cadastrou e ele tem todas as outras funcionalidades que a outra já tinha. Se eu salvar e fechar, você vai reparar que eu tenho a planilha de 2021 e a planilha que a gente estava trabalhando antes, que nós vamos continuar trabalhando, ela ainda está aqui. Ou seja, você pode copiar e colar esse arquivo e ter um arquivo para cada ano trabalhado. Pois essa planilha ela tem um foco anual, para você fazer uma análise anual das suas despesas, mas nada impede de você
ano que vem é cadastrar as suas despesas e conseguir ter uma análise melhor daquele ano. Então, já que nós apresentamos a planilha, a sua constituição, nós vamos apresentar como é a forma de inserir esses dados. Você não vai precisar vir aqui e digitar cada um dos dados possíveis. Você, através dessa guia de orçamento também, você tem essas duas funcionalidades, que são as despesas e as receitas. Na guia de despesas, ao clicar, vai aparecer esse formulário aqui, em que você tem dois possíveis de despesa. A despesa fixa e a despesa de cartões. Na despesa fixa, se eu selecionar ela e clicar em prosseguir, vai abrir esse formulário. Esse formulário, aqui basicamente estão presentes as informações necessárias para que você preencha os seus dados e eles possam ir automaticamente para a planilha. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui luz. Eu posso selecionar aqui a data de vencimento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para o dia 1. Vou colocar que o valor da despesa é de R$ 215. Eu posso selecionar o início do pagamento, ou seja, a partir de quando eu comecei a pagar, e o fim do pagamento. Se você selecionar somente de janeiro a janeiro, somente essa prestação de 215 vai estar selecionada na célula de janeiro, ou seja, vai ser uma prestação. Se eu clicar aqui em cadastrar despesa, ele vai automaticamente para cá. Mas nós vamos analisar como isso acontece. Eu vou inserir aqui na planilha e vou mostrar a vocês. Se eu clicar em inserir, você repare que a luz, a despesa da luz, que é uma despesa fixa, já foi inserida na planilha de despesa fixa. E exatamente apenas no mês de janeiro, de acordo com o vencimento que eu cadastrei. Aí, se o caso você queira, no mês seguinte, cadastrar outros valores para essa mesma despesa, basta você vir de novo no mesmo formulário de despesas fixas e cadastrar luz. O vencimento precisa ser o mesmo. Bom, vencimento dia 1, que foi o que nós cadastramos. Vamos supor que nesse mês a luz veio no valor de R$ 225. Eu não coloco mais janeiro. Inicia em fevereiro, porque janeiro foi o do mês passado. E eu coloco para cá. Fevereiro, cadastrar despesa, ele vem para cá e eu clico em inserir na planilha. Repare que ele manteve a mesma despesa, mas foi inserido apenas no mês de fevereiro. Mas vamos supor que você quer fazer uma projeção dos seus gastos. Eu quero clicar em despesas, despesas fixas, e eu vou cadastrar o valor do aluguel, que eu sei que eu tenho que pagar sempre no dia 15, por exemplo, e é um valor de R$ 100. Só que eu sei que eu vou pagar ele desde janeiro a dezembro, então eu posso cadastrar aqui o início do pagamento em janeiro e o fim do pagamento em dezembro. Cadastrar despesa, inserir na planilha. Repare que surgiu uma nova despesa nas despesas fixas, de acordo com o vencimento que eu cadastrei. No entanto, já foram inseridos o valor de R$ 100 para cada um dos meses. Ou seja, você pode trabalhar tanto com uma projeção dos seus custos como os seus custos reais, ou seja, o valor mês a mês. Vamos supor que eu clico em despesas. Eu vou apresentar um pouco mais desse formulário aqui para vocês. Vocês não precisam clicar, adicionar uma despesa, depois inserir na planilha, adicionar outra despesa e depois inserir na planilha. Você pode fazer isso de uma vez só, de uma forma automatizada. Eu posso digitar, por exemplo, condomínio, data de vencimento pode ser dia 20, no valor de R$ 250. Eu clico em cadastrar despesa. Eu posso fazer isso através da tecla Tab. A tecla Tab me permite passar de um campo para outro, ou seja, eu posso fazer isso sem tirar a mão do mouse, mas aqui a gente vai fazer com o mouse para mostrar para vocês. Eu vou cadastrar, por exemplo, a água, uma outra data de vencimento qualquer, fictícia, com o valor das despesas de R$ 80. Repare que aqui nós temos alguns campos e alguns têm uma interação. O que significa essa interação? Essa interação ela te permite ordenar as despesas conforme
estão dispostas nesta caixinha aqui. Ou seja, se eu clicar aqui, eu consigo ordenar por ordem decrescente o valor da despesa. Se eu clicar aqui, eu posso clicar por ordem crescente a data de vencimento e aqui o nome da despesa. Isso te permite verificar se você já inseriu aquela despesa. Por exemplo, vamos supor que você tem 50 despesas cadastradas e você queria saber se você já inseriu ela dentro dessa caixinha aqui antes de mandar para a planilha. Você pode fazer uma ordenação por nome da despesa e verificar se ela já foi feita. Podemos cadastrar mais alguma outra coisa aqui, por exemplo, telefone, data de vencimento 25, valor da despesa R$35. Eu vou colocar de janeiro a julho, por exemplo, cadastrar a despesa. Repare, você não pode inserir direto na planilha. Primeiro você tem que passar para cá para depois inserir. Mas vamos supor que você errou. Você cadastrou alguma coisa aqui e o telefone não era esse valor que você queria. Você digitou errado. Você pode clicar aqui em selecionar aquela despesa que estava errada e clicar em editar despesa. Aparece uma caixa de mensagem perguntando se você quer realmente editar e as informações voltam para cá. Na verdade não era 35, era 37,50. Você volta a cadastrar e ela aparece aqui de novo, permitindo você a qualquer momento filtrar de acordo com esses critérios. Então vamos lá. Da mesma forma que te permite editar, o formulário te permite excluir uma dessas despesas. Bastaria eu clicar aqui, clicar em excluir e aparecia esse aviso me perguntando se eu realmente desejo excluir. Vou clicar em sim aqui para mostrar para vocês. A água sumiu da nossa caixinha. Se eu clicar em inserir na planilha, ela não vai mais para a planilha, mas eu vou recolocá-la justamente para mostrar para vocês que funcionam com diversas despesas, né? Eu vou colocar de novo o valor da água R$80, de janeiro a maio, por exemplo. Cadastrei, veio para cá. Depois que você cadastrou todas as suas despesas, tudo aquilo que você queria de despesa fixa já foi cadastrado, você pode vir aqui e clicar em inserir na planilha e de forma automática os dados já vêm para a planilha de despesas fixas. Isso te economiza um tempo, porque você não precisa digitar célula por célula, você pode fazer uma projeção dos seus gastos para não precisar fazer isso todo mês, mas se você quiser fazer todo mês, a planilha te dá esse suporte de inserir mês a mês. Então fica a critério da pessoa. Ou seja, quem não sabe absolutamente nada de Excel pode muito bem trabalhar com esse tipo de planilha. Repare que aqui embaixo você tem um total, onde ele te mostra o total gasto nas despesas fixas naquele mês. Ele já faz esse somatório de forma automática. Então, esse era o primeiro tipo de despesa, a despesa fixa. Vamos passar agora para o próximo tipo de despesas. Se eu clicar aqui e selecionar despesa de cartões, vai me abrir um outro formulário, bem parecido com aquele antigo, mas ele possui algumas diferenças. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira diferença é esse campo de cartão. Aqui vão aparecer os 2 cartões que você cadastrou lá no início. Ou seja, ele te dá a possibilidade de inserir no mesmo formulário as despesas do Banco do Brasil, do cartão do Banco do Brasil ou do cartão Itaú. No seu caso, vão ser dos cartões próprios, personalizados. Vamos supor que eu vou cadastrar um cartão do Banco do Brasil. Este campo aqui ele é muito importante, porque depois nós vamos ver na página de gráficos, há uma análise própria das categorias, ou seja, ele te permite mostrar com o que você anda gastando. Então você pode selecionar essas 4 categorias: alimentação, transporte, entretenimento ou outros. Vamos supor que eu clique em alimentação e eu vou cadastrar a despesa de supermercado. Aqui me permite fazer uma descrição da despesa. Eu poderia falar assim, compra do mês. Isso aqui também vai ser importante para a sua planilha, porque essa informação vai ficar registrada. Valor da parcela, eu paguei no cartão de crédito, mas eu vou botar que só fiz uma parcela. Eu paguei inteiro no cartão de crédito. Ao momento que eu cliquei, digitei 1 aqui e eu dei Tab, ou eu selecionei o próximo campo, esse campo já foi atualizado de forma automática. Então, não precisam se preocupar porque isso é feito de forma automática. Mas vamos supor que você mudou aqui o início do pagamento e colocou em agosto. A partir do momento em que você
apertar Tab ou sair daqui, já é atualizado de forma automática. Lembrando, se o início do pagamento é em agosto e o fim do pagamento é em agosto, significa que foi feito em apenas uma única parcela. Eu vou cadastrar aqui, ó. Cadastrar despesa funciona da mesma forma. Vem para essa caixinha aqui. E eu vou cadastrar em uma despesa feita no cartão Itaú também, só que, no entanto, ela foi uma despesa de transporte. Eu vou colocar aqui Uber, a descrição da despesa. Nesse caso eu não vou colocar, eu vou colocar um valor fictício aqui, ó. Número de parcelas, uma também, apenas em janeiro. Eu vou colocar mais alguns dados justamente para mostrar como é que fica o resultado na aba de relatórios. Então, vou colocar aqui alguma coisa comprada à prestação, por exemplo, um valor de R$100, 8 parcelas, começando em junho, e a planilha automaticamente, quando eu der Tab, ela já atualiza para dezembro. Por quê? Reparem só, se eu colocasse, no entanto, outubro, ele só pararia em dezembro. Porque, como eu disse no começo, essa planilha ela favorece uma análise anual, ou seja, ela não extrapola o próximo ano. Então você vai analisar, essa planilha só vai ser cadastrada a partir do início de outubro até outubro deste ano, até dezembro deste ano. Ano que vem você faz isso através do outro arquivo inserindo os dados. Então, se eu clicar aqui, cadastrar despesa, reparem que outra despesa veio para cá. Me permitindo da mesma forma aqui, ó, eu tenho 4 campos para poder verificar quais são as despesas que eu já inseri. Se eu clicar em categoria, ele ordena por categoria, nome de despesa, ele ordena por nome de despesa, e da mesma forma o valor da parcela e do cartão. Se eu clicar em inserir na planilha, esses dados vão ser inseridos de forma automática. O botão de excluir despesa e editar despesas funciona da mesma forma que a planilha anterior. Então eu vou cadastrar apenas mais um dado aqui, justamente para nós termos todas ou quase todas as planilhas, as categorias preenchidas, para poder termos um resultado visual um pouco melhor. Eu vou botar somente esse valor aqui, vou botar um número fictício e vou cadastrar. Vou clicar em inserir na planilha e automaticamente vai aparecer essa tela, onde mostra os dados sendo processados e as informações sendo colocadas nas respectivas planilhas. Repare, cada despesa referente a cada um dos cartões foi para seu respectivo cartão. Não há essa confusão, ou seja, de forma automática você pode cadastrar as despesas de qualquer cartão que você possui, inclusive débito. Olha só que interessante, se eu vim aqui na aba do Banco do Brasil, no cartão do Banco do Brasil, e você selecionar o mouse em cima da despesa Casa e Vídeo, nesse triângulo vermelho. Repare que aqui eu tenho informações sobre aquela despesa. Eu tenho informação sobre a descrição, o valor, o número de parcelas, o início e o término do pagamento. Por que isso é interessante? Porque se eu for inserir, eu vou voltar lá no formulário e eu vou inserir uma mesma despesa no cartão Banco do Brasil com a categoria Outros, que eu vou chamar de internet. Vou pagar. O nome da despesa precisa ser o mesmo. Então eu vou casa e vídeo. Descrição da despesa, vamos supor que eu comprei uma sanduicheira e eu vou botar o valor da parcela aqui, R$125, 2 parcelas, começando em abril e vai terminar automaticamente em maio, porque a planilha me calculou. Ou seja, quando eu inserir na planilha e ele atualizar os dados, apenas 2 despesas constam na planilha Banco do Brasil. Por que isso? Porque, da mesma forma como é feito na despesa fixa, nas despesas dos cartões não há uma inserção de dados repetidos. Aqui você repara que as informações que já haviam da outra despesa permanecem, porque afinal é a mesma despesa que você fez na Casa e Vídeo. Mas, no entanto, a nova despesa que você cadastrou é inserida aqui na mesma linha. Só que se você for vir aqui na descrição, ele atualiza a descrição para permitir você conhecer tudo aquilo que você gastou
como despesa na casa e vídeo. Ou seja, evita um amontoado de linhas, evita uma incompreensão dos seus gastos. Então, tudo isso você passa a ter sob controle. O que você gastou, qual o valor do gastou, como gastou e quando vai terminar de pagar. Então, são informações valiosas e preciosas para quem quer ter um maior controle financeiro. Na aba Itaú, referente ao cartão Itaú, a mesma coisa, funciona da mesma forma, as informações constam aqui e possui também um total referente a quanto você gastou por mês. Agora vamos para o próximo formulário, que é o formulário de receitas. Se eu clicar aqui em receitas, vai me abrir esse campo que é bem parecido com o campo de despesas fixas. Vamos supor que eu vou cadastrar o meu salário. E aqui é o mesmo critério. Você pode querer cadastrar o seu salário mês a mês, variando, tem gente que varia o valor do recebimento mensal, ou você pode fazer uma projeção dos seus lucros, das suas receitas, durante o ano todo para poder analisar. Eu vou cadastrar durante 6 meses. Vou botar um valor de 1.500 e vou cadastrar o início do prazo em janeiro, final do prazo em maio, por exemplo. Vou cadastrar e vou inserir na planilha. Da mesma forma que foi inserida as outras planilhas, a de receitas funciona da mesma forma. Permite também a você, que é trabalhador informal, cadastrar os seus lucros, os seus valores, aquilo que você conseguiu receber também de forma separada, a um valor fixo todo mês, ou seja, você pode cadastrar tudo aquilo que você ganhou no mês. Olha só um detalhe interessante que eu havia me esquecido. Esses dados aqui, que foram colocados nas planilhas de cartões, eles fazem uma referência com a planilha de despesas fixas. Por quê? Se vocês repararem, quando a gente criou a planilha, havia uma linha referente ao cartão Itaú e uma linha referente ao cartão Banco do Brasil, que estão aqui nas despesas fixas. O que é interessante porque o seu cartão de crédito também é uma despesa fixa. Ou seja, a fatura que você deve pagar do cartão de crédito também é uma despesa fixa. Então, os gastos referentes a cada um dos meses do cartão de crédito também estão constados na sua planilha de despesas fixas. Portanto, você não precisa estar variando, estar trocando as planilhas, mas você pode ter essas informações aqui de forma automática. Agora vamos para as últimas abas. Aqui, ó, se você clicar aqui, relatório de despesas, você vai ter uma análise gráfica de todos os seus gastos, das suas despesas, mas também da sua receita. O primeiro gráfico, a primeira coisa que eu chamo a atenção é esse menu que existe aqui em cima. Aqui, se você reparar, estão todos os dados que são necessários para você ter uma análise daquilo que você gastou ou que você lucrou. Aqui está a despesa do Banco do Brasil, do cartão que você cadastrou, despesa Itaú, que é o outro cartão que eu cadastrei. Aqui você tem a receita, que foi o último formulário que nós usamos para cadastrar os seus lucros, e aqui nós temos duas despesas interessantes, que é a despesa fixa e a despesa geral. Essa despesa fixa, ela vem exatamente dessa planilha, mas não é o mesmo valor. Porque, se vocês lembrarem, nas despesas fixas também já está constado o valor do cartão. Ou seja, aqui no relatório de despesas, essa aba de despesa fixa está descontado os valores dos cartões. Ou seja, aqui em despesa geral é que está contido o valor total daquilo que você gastou, das despesas fixas como luz, água, telefone que nós cadastramos, junto com as despesas dos cartões que nós temos. Ou seja, aqui eu tenho esse botão de seleção múltipla e esse botão de limpar filtro. O que acontece? Se eu clicar aqui em receita, os meus gráficos vão ser automaticamente filtrados. Mas vamos supor que você queira analisar as suas receitas com a sua despesa geral. Você viu que mudou de um para o outro? É porque esse botão não estava ativo. Se eu clicar aqui, agora eu tenho a possibilidade de analisar mais de uma despesa ou receita ao mesmo tempo. E repare, aqui estão selecionados a despesa geral e as receitas. E aqui embaixo
a tabela mostrando como é que se comportou isso ao mês em valor absoluto. Ou seja, você sabe que aqui é 1.500 porque está mostrando justamente aqui que no mês de janeiro a sua receita, que é azul, foi no valor de 1.500. No entanto, a sua despesa geral é de R$ 815,90. Então, essa é uma ferramenta muito importante, muito interessante para você fazer uma análise das suas despesas, das suas projeções, como é que está o seu comportamento durante o ano, ou durante aquele período que você pode selecionar, justamente para poder fazer essa análise. Aqui nós temos um total anual. Esse total anual mostra o quanto você gastou no ano inteiro em relação a cada um dos atributos, ou seja, você tem as receitas, 7.500 no valor anual, aquilo que você vai ganhar de acordo com aquilo que você cadastrou. E de despesa geral é o quanto você gastou no ano. Então, por exemplo, aqui você tem um lucro no final do ano e você consegue analisar isso. Por que esse gráfico não está sem nada? Porque esse gráfico analisa somente as despesas. Eu vou clicar aqui nesse botão, ó, esse botão aqui em cima no menu, e eu vou limpar o filtro, ou seja, todos os dados vão aparecer de novo. Só que eu vou desselecionar a despesa geral e as receitas. Repare aqui, ó, olha aqui embaixo. Eu tenho uma legenda mostrando que nesse gráfico estão contidas as despesas fixas, a despesa do cartão do Banco do Brasil e a despesa do Itaú. Aqui você pode fazer uma análise mensal de quanto representa em porcentagem aquela despesa que você teve naquele mês. Repare que aqui, ó, a minha despesa fixa custou 84% de tudo aquilo que eu gastei naquele mês. No entanto, a despesa no cartão Itaú representa 16%. E você tem esse valor tanto em porcentagem, tanto quanto em valor absoluto. Ah, mas eu quero fazer essa análise para o mês ou para os outros meses. Basta clicar aqui, você vai ter esses 3 botões. Você pode vir aqui em filtros de gráfico, clicar sobre ele e vai aparecer essa tela que te permite olhar de acordo com os meses de janeiro, fevereiro, março a seu critério. Você pode colocar aqui, por exemplo, março e clicar aqui em aplicar. O que acontece quando eu clico em aplicar? Março, aplicar. Repare que o gráfico mudou. Mudou justamente porque os valores do mês de março são diferentes, ou seja, você analisa de acordo com os meses. Nesse mês, por exemplo, não é mais 84%, mas sim 88% das suas despesas. Isso também é uma ótima ferramenta de controle que te permite ter acesso às informações necessárias que você precisa. Todos esses 3 gráficos, se vocês forem perceber, quando você clica sobre eles, eles abrem essas 3 abas, esses 3 botões que te permitem ter funcionalidades extras. Se você clicar aqui nesse primeiro botão, você tem os elementos do gráfico. Eles são elementos opcionais que você pode colocar ou retirar do seu gráfico. Por exemplo, se eu clicar aqui em linhas de tendência, eu posso selecionar sobre qual despesa eu quero colocar uma linha de tendência. Eu vou colocar, por exemplo, na despesa do Banco do Brasil e ele me mostrou uma linha. Essa linha mostra uma tendência dos seus gastos. Você pode configurar ela conforme o seu critério ou simplesmente analisar os seus gastos em si. Vamos supor que nesse momento eu não quero analisar a linha de tendência, eu vou desmarcar. Basta clicar aqui e aquela linha some. Você pode ter também as tabelas de dados que já estão aplicadas, os rótulos de dados que ao clicar sobre eles, eles mostram exatamente no gráfico qual é o valor referente àquele mês, os títulos dos gráficos, os títulos dos eixos, então fica a critério. As barras superiores e inferiores mostrando a diferença entre uma despesa e outra, ou uma receita e a despesa, ou seja, fica a critério do usuário escolher qual tipo de elemento ele quer selecionar no seu gráfico. Aqui você tem um botão referente a estilo, onde você pode mudar, variar o estilo do gráfico. É aqui o filtro, que possui uma característica própria para cada um dos gráficos. Ou seja, todas essas informações aqui sobre despesas estão contidas também nesse menu que está lá em cima. Mas aqui você pode ter de uma forma personalizada para determinado gráfico. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu desselecionei os meses que estavam selecionados. Vamos supor que eu quero fazer uma análise
somente nos meses de abril, maio e junho. Se eu clicar em aplicar, o meu gráfico mudou, levando em conta agora somente os meses de abril, maio e junho, permitindo também ter uma análise mais pontual, mais dividida do seu ano. Eu posso selecionar tudo de novo, clicar em aplicar. Voltou ao normal. Então, cada gráfico desse pode ter uma personalização própria, fica a critério do usuário poder utilizá-lo ou não. Mas não para por aí. Se eu clicar aqui em aplicar filtro, limpar filtro novamente, ele volta com todas as despesas, todos os critérios que tinha no começo. Se eu clicar nesse botão agora, nós vamos para a aba de categorias, ou seja, aqui mostra especificamente referente a despesas. Repare aqui em cima que agora o menu mudou. Agora não é mais o menu de despesas e receita, mas sim o menu de categorias. Ou seja, aqui eu analiso de acordo com como são as minhas despesas em determinado segmento. Por exemplo, aqui eu posso analisar referente à alimentação, entretenimento, outros ou até mesmo transporte. E o filtro funciona da mesma forma. Se eu clicar na seleção múltipla, eu posso selecionar, por exemplo, apenas alimentação, ou seja, eu analiso como é que foi o meu gasto de alimentação no ano. Se eu clicar em entretenimento, automaticamente surge a alimentação que está selecionado e entretenimento da mesma forma. Eu vou clicar aqui em limpar filtro para ele selecionar todos, para a gente ter uma análise dos dados que a gente inseriu, né? Aqui você tem um total anual de acordo com as categorias, ou seja, você sabe que naquele ano você gastou R$250 em alimentação, R$ 68,45 em transporte, R$ 195 em entretenimento e R$ 550 em outros assuntos. Isso é muito importante você ter em mente, porque é através daqui que você vai poder fazer essa análise. O que eu posso tirar? De onde eu posso colocar? Onde eu estou gastando mais? Onde eu estou gastando menos? Então, através dessa análise das categorias, você pode ter uma melhor assertividade na hora de gastar o seu dinheiro. O gráfico de pizza funciona da mesma forma, você pode analisar naquele mês, de acordo com o seu cartão de crédito, como foi o gasto das suas despesas. Se foi com transporte, se foi com entretenimento, eu posso vir aqui no filtro, que é igualzinho ao do dashboard anterior, clicar em abril, ou melhor, vamos clicar no mês de fevereiro, vou aplicar e eu vejo que 100% dos meus gastos foram de entretenimento. Se eu passar o mouse por cima, você vai ver que 100% dos gastos foram em entretenimento. Isso é muito interessante você ter esse controle e é muito interessante você ter esse controle de forma visual, de forma muito intuitiva e de forma automatizada. Então, essa é a planilha de despesas pessoais automatizada, onde você não precisa saber absolutamente nada de Excel para utilizá-la. Ela poupa o seu tempo na hora de fazer esse controle das finanças pessoais e automaticamente te ajuda no controle dessas despesas.